Quando eu era jovem, ainda na minha juventude, no meio das histórias, dos contos que eu escutava, os mais antigos, mais vividos do que eu escutei uma que me deixou emocional com aquilo. Até hoje eu a lembro do que foi falado, contado. Segundo o relator, ele se encontrava na floresta e dizem que a serpente, quando vai beber água, ela vomita o veneno. É um líquido amarelado que ela tem dentro dela, ela vomita numa folhinha e desce lá no rio e bebe água. Depois ela volta, chupa o veneno novamente e vai embora. Mas o que aconteceu no relato daquele homem, segundo ele era moço, era jovem ainda, e por curiosidade ele viu quando a serpente vomitou o veneno lá na folha e desceu no rio, no ribeirão, e jogou a linguinha na água, matou a sede e voltou. Nesse momento ele pegou aquela folha com o veneno que aquela cobra tinha vomitado ali, e na medida que ele veio andando com o veneno, a cobra veio vindo atrás dele. E quando ele chegou na casa dele, naquele tempo se usava o fogão a lenha, feito no chão, fazia 2 muros de barro, punha uma assento de cima e acendia o fogo a lenha. De maneira que ele veio com aquele veneno naquela folhinha e jogou no fogo. Jogou dentro da labareda de fogo. Segundo ele, a cobra veio atrás e entrou dentro da fornalha de fogo e morreu queimada. Dá para entender o poder da natureza, gente? Hã? É muito forte, né? Mas o que se segue é que eu fico analisando, gente, a vida humana na Terra, como aquela cobra seguiu o veneno. O veneno atraiu ela. Da mesma maneira que o filho atrai a mãe. Imagina alguém pegar a criança e ir fugindo com ela e a mãe acompanhando atrás. Se jogar a criança no rio, a mãe pula lá no rio para salvar a criança e morre afogada. Entendeu, gente? Como a natureza é forte, né? Eu fico observando o movimento que há entre as trevas e a luz. Como aqui na Terra, nós temos os viventes que conseguem movimentar com a luz do sol brilhando sobre eles. Enquanto tem alguém que vive na Terra sob o poder das trevas. Ele só consegue movimentar com as trevas, a escuridão, envolvendo ele.
É engraçado, né? Tem animais que de dia ele está dormindo e à noite ele está voando, procurando os alimentos dele. Já tem outros que à noite não conseguem fazer nada. As aves, pelo menos, as aves que voam, tem ave que o movimento dela é à noite. As corujas, a mãe da lua, os bacurau e outros animais viventes. Estou falando entre os animais, as aves, né? Tem algumas que eu não tenho nome, é um grande número de aves que só movimentam à noite. E entre os animais, tem aqueles que movimentam tanto ao dia como à noite. Os gatos, os cachorros, os cães, né? Os ratos, roedores, as onças. Esses tipos de animais, eles tanto movimentam de dia e à noite. Porém, tem aqueles que só movimentam à noite. A serpente, ela tanto movimenta ao dia como movimenta à noite. Não é? Mas tem mistério entre os viventes da noite. Os morcegos, pelo menos. Segundo a ciência, os morcegos são cegos. Eles não enxergam. Hã? É. E voa na floresta, gente. Na cidade, eles voam à noite, na escuridão da noite, onde não tem lua, eles voam e não bate nenhuma árvore, não bate na parede de uma casa, eles desviam e são cegos. E se eles enxergassem, de tão cegos que eles são, que o movimento deles é à noite. Mas é mistério isso aí ou não é, gente? E eles saem à noite roendo tudo que eles encontram. Eles chegam na goiabeira, come todas as goiabas, entendeu? Os animais, eles atacam os animais, tem os morcegos vampiros, eles atacam os animais, principalmente os equinos, né? Cavalos, burros. Eles entram dentro da crina dos animais e o animal não consegue se livrar dele, ele chupa todo o sangue do animal. E se os donos não tiverem cuidado, não tiverem experiência, eles matam o animal, chupando o sangue do animal e além disso, eles contaminam também os animais. É mistério, gente. Hã? A serpente, ela tanto enxerga de dia, e como enxerga à noite? Não entendo isso aí. As corujas já não enxergam de dia. De dia elas ficam isoladas. À noite elas saem procurando, pegando rato. A coruja não enxerga de noite, na maior escuridão, ela enxerga o rato e pega ele. Ela enxerga o ninho dos outros pássaros e pega eles. Ela enxerga o ninho das cobras, que ela pega a serpente também e pega. Gente, é mistério ou não é? Hein? E onde está esses mistérios, hein? Está em Deus, está em Deus. Está em Deus. Tem uma frase que Jesus diz assim:
assentarei no meu trono e separarei o justo dos injustos, igual o pastor separa os bodes das ovelhas. Gente, são naturezas diferentes, a natureza de bode e ovelha, né? O bode tem uma natureza, o carneiro tem outra natureza, praticamente diferente. Só que todo criador de carneiro, tem bode no meio. O criame, o pastor que faz o criame, que apacenta bode, as ovelhas apacenta bode, porque todo criame de carneiro tem bode no meio. E Jesus diz, assentarei no meu trono e vou separar o justo dos injustos, assim como o pastor separa os bodes das ovelhas. E do outro lado, ele fez a mesma comparação do plantador, que semeou trigo e veio um adversário e semeou joio. Do mesmo jeito que nós temos a separação de quem transita à noite, tem o poder à noite, e o outro tem o poder ao dia, e é o mesmo comparação de quem cria ovelha, que tem bode misturado, quem planta trigo, que tem joio misturado. Hoje nós estamos, gente, no dia da separação. Por quê? Porque você chega no rebanho de carneiro e bode, parece que é uma coisa só. Parece que é uma coisa só. Mas até a investida do carneiro é diferente da investida do bode. Mas para quem olha assim, não entende o sistema de criação, dá muito bem para criar os dois juntos. Só que são de natureza diferente. O bode tem uma natureza, o carneiro tem outra. Na lavoura a mesma coisa. O trigo tem uma natureza, o joio tem outra. E entre a noite e o dia tem a mesma coisa. Os estudantes da noite têm uma natureza. Os estudantes do dia têm outra natureza. E nas religiões, gente, também, tem a religião parecida com outra religião, mas dá para perceber a diferença. São de natureza diferente. O mundo está cheio de religiões de natureza diferente. Como assim, hein? Tem aquela religião que prega o verdadeiro evangelho. Todas as religiões são daqueles que conhecem e prega o verdadeiro evangelho. Anuncia Jesus, tem que parar em Jesus, tem que falar em Jesus. Jesus comprou, Jesus pagou, somos de Jesus e não precisamos fazer nada, somos de Jesus. E essa é a opinião. Já tem outra que é diferente. Tem outra que elas não têm religião, elas têm obediência. Ela abre a Bíblia aqui, tem isso aqui que está escrito? Tem. Então vamos obedecer. Mas a religião é diferente, gente. Está escrito de um jeito e a religião cria polêmica naquilo. Polêmica para quê? Para achar lugar dela escrever um livro, vender para fazer dinheiro. Achar lugar de criar, entendeu, gente? Uma palestra, onde os palestrantes ganham para fazer palestra. Meio de gerar dinheiro. Agora, quem obedece à Bíblia do jeito que ela é, ele não vai ganhar dinheiro com a Bíblia. Por quê? Porque... Entendeu, gente?
Porque ele vai obedecer o que está escrito na Bíblia. Não vai criar polêmica. Por acaso, a Bíblia diz assim: como as mulheres se apresentam na igreja. Bom, em qualquer lugar que um pastor, um missionário, sei lá quem levantar um grupo de pessoas e registrar ali como igreja, a Bíblia já ensina como as mulheres se apresentam ali. Aí apresenta uma com o véu na cabeça. E apresenta a outra dizendo que o cabelo é o véu da mulher. Mas é assim que está escrito na Bíblia. Aí vamos discutir isso aí, vamos ver quem é que vai ganhar essa parada. Aqui, a mulher pode pôr o véu, é mandamento. Lá é idolatria, se idolatrou com o véu. Qual é a diferença da idolatria para a obediência? Obedecer, gente, uma ordem é uma coisa. Se idolatrar com a ordem é outra coisa. Entendeu? Agora, está escrito lá como as mulheres se apresentam na igreja. Ah, mas não, mas aquilo aqui é lá para a igreja de Coríntios, aqui não precisa. Mas lá não explicou que é a igreja de Corinto, a igreja de Efésios, aonde tiver uma igreja, como as mulheres se apresentam na igreja. Entendeu, gente? Aí quando chega lá na frente, tem a discussão, o cabelo é o véu, a mantilha é o véu. Mas se nós for ler e obedecer a palavra, não está escrito que o cabelo é o véu. Está escrito que o cabelo foi dado em lugar de véu. O cabelo foi dado em lugar de véu. O que está no lugar não é, gente. Se eu estou na fazenda, em lugar do meu pai, que é o dono da fazenda, o dono da fazenda não está lá. Quem está lá sou eu que estou no lugar do meu pai. Se eu estou no lugar do pai, eu não sou o pai. Se eu estou no lugar do gerente, eu não sou o gerente. E quem está no lugar de véu não é véu. O cabelo da mulher não é véu. Porque o cabelo foi dado no lugar de véu. Antigamente as mulheres punham o véu na cabeça para se apresentar diante dos homens. Jesus Cristo tirou isso aí. A mulher usa o véu para se apresentar diante dele. E os cabelos ficam em lugar de véu para as mulheres apresentar diante dos homens. Pode ver. Rebeca, quando foi encontrar com Isaac, para ela se apresentar a Isaac, ela enfiou a mão na bolsa, está escrito que ela enfiou a mão na bolsa, tirou o véu e se cobriu. Era lei naquele tempo. Para a mulher entrar diante do marido, para falar com o marido, ela tinha que estar coberta de véu. Que nem as freiras no convento, elas andam cobertas de véu. Então, naquele tempo, as mulheres se cobriam com o véu diante dos homens. E Paulo, através da doutrina cristã, ele ensinou como as mulheres se apresentam na igreja. Cubra a cabeça com o véu. E quando ela sair da igreja, o cabelo é dado em lugar de véu para ela se apresentar diante dos homens. Então a mulher, quando ela está com os cabelos coberta pelos cabelos diante dos homens, elas entram como glória do homem. E quando ela entra para falar com Deus, no santuário de Deus, para falar com Ele, ela cubra a glória do homem.
Deus não aceita glória de homem diante dele. Ela cubra a glória do homem que está sobre ela, que é os cabelos. Cubre os cabelos com um véu e apresenta diante de Deus, e a partir dali ela passa a ser glória de Deus. Quando a mulher está em oração, coberta de véu, ela é glória de Deus. Saiu da oração, tirou o véu, ela é glória do homem. Entendeu, gente? Para fazer um pedido a Deus, ela cubre o véu, tira a glória do homem. Porque se ela tiver a glória do homem, ela não precisa de Deus. O que é glória? Glória é uma pessoa, é um ser que eu sou submisso a ele. Eu tenho um patrão, ele é meu chefe, e eu sou a glória dele. Vou trabalhar, vou obedecer ele, e se ele é meu patrão e eu sou submisso a ele, para mim falar com outra pessoa, eu tenho que tirar o nome dele. Entendeu, gente? Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho uma carteira registrada no nome de um patrão. Para mim apresentar a outro patrão, eu tenho que dar baixa na minha carteira. Por quê? Porque eu não posso levar a glória do meu patrão para outro patrão. Então, a partir que eu vou dar baixa na minha carteira, para me apresentá-la lá. E para mim permanecer sendo glória daquele outro patrão, eu tenho que dar baixa na minha carteira. Foi o caso da mulher de Jesus. Para a mulher se tornar a glória de Jesus, ela teve que dar baixa na glória dos cabelos. Onde ela aparecia com a cabeça coberta de véu diante do homem. Ela deu baixa nisso aí, deixou o cabelo no lugar do véu. E para falar com Deus, o que ela usava diante do homem, agora ela vai usar diante de Deus. É o caso, gente, quando nós vamos de uma igreja para outra igreja, nós temos que dar baixa no batismo. Entendeu? A mulher deu baixa no véu para poder falar com Deus. Quando a mulher é batizada em nome de Jesus Cristo e selada, ela passa a ter parte na Trindade, fazer parte do grupo, comandado pelo Pai, o Filho e o Espírito. A partir dali ela deu baixa no véu que ela usava diante dos homens. E agora ela vai registrar ele como, entendeu? Como para ela se gloriar com ele diante de Deus. Como as mulheres se apresentam na igreja. Os desobedientes, gente, eles ficam discutindo isso aí. Lê a Bíblia, como é que está escrita, e fica debatendo isso aí. Sabe por quê? Jesus diz que nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz assim: esse povo louva-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por isso eu lhes dei espírito de profundo sono, para que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, não entendo, para que não converta a mim e eu os cure. Por quê? Deus mandou Jesus Cristo e só cura a pessoa que obedecer a Jesus da maneira que ele é. Não é obedecer a Jesus da maneira que eu quero, não. Eu vou obedecer a Jesus da maneira que ele é. Ou eu aceito ele do jeito que ele é, ou eu vou para o inferno. E de anunciar a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Você teve sorte de anunciar o evangelho para você? Sorte sua. Creu? Aceitou? Parabéns. Não aceitou? Já está condenado. Não estou falando com aquele que não teve o privilégio de ouvir o evangelho. Tem gente que não tem privilégio, gente. Tem gente que não tem privilégio. Aqui no Brasil nós somos privilegiados. Enquanto você chega lá na Rússia, tem uma congregação, acho que deve ter nessa congregação, não tem mais do que 15 ou 20 crentes. O Brasil que tem milhões e milhões de crentes e não dá valor à palavra de Deus. Quando você vai lá nos Estados Unidos, aquele país lá que é o dono do mundo, tem lá hoje, sabe, hoje 84 congregações,
Com aproximadamente, eu faço um cálculo de, no máximo, 20 bancos por congregações. 88, 16 mil crentes. Entendeu, gente? Aqui no Brasil tem 5 milhões considerados. 16 mil para 5 milhões, gente, a diferença é muito grande. É o número dos crentes que tem nos Estados Unidos, não chega a 20 mil crentes. Enquanto o Brasil tem aproximadamente 6 milhões de crentes batizados, que é contado os que encostam à mesa e participam da Santa Ceia. Quem não participa da Santa Ceia não é contado no relatório. Lá no Estado deve ter no máximo 20 irmãos, 20 mil irmãos que acostam à mesa da Santa Ceia. Entendeu, gente? É o cálculo que eu tenho. Lá no Canadá, o segundo maior país do mundo, 13 congregações, a 200 bancos cada um, vai dar o quê, gente? Hã? É. Entendeu, gente? Mas eu acredito que os desobedientes, além deles não obedecer a palavra, ainda diz que é aqueles que obedecem que está errado. É. Ah, mas os crentes da congregação só sabem pregar véu, ósculo santo, entendeu, gente? Doutrina que não tem nada a ver com a salvação. Não tem para eles. Mas para nós tem. Tem. E quando se fala na divisão, então tem aqueles que agem no escuro e tem aqueles que agem na luz. Então nós temos aqui a luz deste sol, quando isso aqui estava em treva, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Aqui era trevas, treva não era um abismo. A terra era, entendeu, gente? A terra ainda sem forma, a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Aqui só tinha escuridão, gente. Escuridão. E o Senhor então criou uma luz que para chegar a nós, segundo a ciência, ela leva 3 minutos. 3 minutos. Correndo a 300 mil quilômetros por segundo, segundo a ciência, né? Foi dada aos homens. E a próxima luz, se esta luz que nós temos hoje, que leva 3 minutos para chegar a nós, se ela apagar, a próxima luz para chegar a nós leva 4 anos e 4 anos e 2 meses para chegar a nós. Mas isso vai ficar 4 anos no escuro. Como é que você trabalha? Como é que faz? Gente, no escuro não se faz nada. Não. Eu vou falar com os animais que trabalham, que vivem nas trevas, faz alguma coisa, planta, colhe. Não. A única coisa que eles sabem é pelo faro farejar aonde está o que eles precisam. Uma serpente. A serpente, ela segundo o cientista, à noite, ela sente o calor da lebre, que ela é gelada e sente o calor da lebre. Então ela vai atrás do calor da lebre e consegue caçar a lebre, ou qualquer outro animal, né? Mas, quando se fala, gente, nas trevas espiritual, materialmente, nós temos o sol, a lua, que também não está muito longe não, mas a próxima estrela, para dar luz à nossa lua, se o nosso sol apagar,
ela leva 4 anos e 2 meses para chegar a nós. Você vai ficar 4 anos, são 50 meses no escuro. Até lá você já morreu de fome, né, filho? Não pode plantar, não pode colher, porque se esse sol que está aqui apagar, a nossa eletricidade, o nosso sistema eletrônico, o sistema satélite que nós temos não funciona, nada funciona, para tudo, até a vida para de funcionar. Deus é a vida, mas Ele transmite a vida para nós aqui através do sol. Quem não tem iluminação solar aqui na Terra, não funciona nada. Aí vai levar 4 anos e 2 meses, mas será que aquela estrela tão longe vai conseguir chegar a nós, dar vida para nós? Claro que não, gente. Da mesma maneira que Deus criou este sol, que ilumina nós, materialmente falando, se ele apagar, não tem vida. Mas do lado da eternidade, do lado do além, os espíritos permaneceram no escuro. Então eles incorporavam aqui num corpo de barro, mas a mente estava escura. Como eles levam no escuro até hoje. Só quem está em Jesus Cristo tem a luz. Como as mulheres apresentam na igreja. Ele lê, entende? Fica discutindo aí, porque é véu, e não é para pôr véu, ele tem que pôr véu na igreja. Está escrito, gente, como as mulheres apresentam na igreja. Não tem negócio de estar discutindo isso mais, não. É lá para a igreja de Corinto, era por causa das prostitutas que cortavam cabelo, e papapá. Gente, não está escrito assim, como as mulheres se apresentam na igreja. E está escrito, o homem é a glória de Jesus, a mulher é a glória do homem, Jesus é a glória de Deus. Toda mulher que ora ou profetiza descoberta, desonra sua própria cabeça. Desonra o homem. Entendeu, gente? Se ela corta os cabelos, a mulher não põe véu para falar com o homem, então corta o cabelo. Mas cortando o cabelo, ela fica igual ao homem. Mas Deus não aceita as mulheres ser igual aos homens. Por isso já diz lá em Deuteronômio, diz lá, não haverá vestido de homem na mulher, e nem usará o homem vestido de mulher. Qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Depois veio os ensinamentos acerca dos casamentos, acerca do ósculo, acerca da Santa Ceia, acerca, gente, de falar, de usar os dons, procurar com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, que é perigoso, gente. O dom da profecia é o dom mais perigoso que tem. Entendeu? Maldito aquele que profetizar e a profecia não cumprir. Então nós temos que ter muito cuidado com o espírito de profeta. Agora, os desobedientes andam por aí chamando o pessoal para profetizar para eles, chamando o pessoal para eles orar para eles, oferecendo oração, oferecendo profecia, oferecendo cura. Na obra de Deus não tem nada disso, gente. As pessoas usam os dons de acordo com a ordem que Deus nos dá. O dom da fé. O que é fé? O dom do amor. O que é amor? O dom de profetizar, o jejuar. O que é jejum, hein? Você sabe o que é isso aí? Não. Então vamos jejuar, vamos jejuar. Não é assim não, gente. Até o jejum vem de Deus. Jesus jejuou 40 dias. Quando ele batizou, João desceu ele nas águas. Assim que ele batizou, tudo o que ele havia de passar, o processo que ele havia de passar, o peso que caiu nas costas dele, até ele ser crucificado na cruz, tirou a fome do homem e ele ficou 40 dias sem comer. Esse é o jejum, gente. Quando a tribulação tira a fome do profeta, do membro, quando a tribulação tira a fome do crente, o crente fica tão atribulado que ele não consegue comer. A comida vem e ele não consegue comer, não desce no corpo, no estômago dele, ele não consegue comer. Aí tem que alguém lá em cima acionar, olha, tem um membro, um discípulo seu lá embaixo, ele vai morrer de fome. A opressão que o inimigo pôs nele é tão grande que ele não consegue comer.
Então vai lá, expulsa esse inimigo. Aí o anjo desce com a virtude de Deus e cumpre a palavra que Jesus diz. Essa casta de demônios só sai com oração e jejum. O jejum na congregação, gente, é quando o irmão ou a irmã cai numa prova tão grande, numa tribulação tão grande que tira a fome dela. Ai, meu Deus, eu estou tão atribulado que eu perdi a fome, não consigo comer. Quando o prato de comida vem, que eu ponho a comida na boca, ela não desce. Eu não consigo engolir a comida, eu vou morrer de fome. Me acorde, Senhor. E aí ela começa a orar. O que é orar, gente? Orar é pedir. Orar não é dar ordem para Deus, vai trabalhar, Deus, vai curar os enfermos lá no hospital, vai trabalhar, Deus, vai, tanto bandido dormindo na rua aí, ó, mendigo dormindo na rua sem casa, vai dar casa para ele. Não, isso não é oração não, gente. Oração é Senhor, me acorde, senão eu morro. Senhor, me acorde, senão o meu inimigo me mata. Senhor, o meu inimigo está me enforcando, me socorre. Um irmão desse não tem condição de comer. Aí alguém sobe lá, ó, acorde ele, senão ele vai morrer. Como toda a vida aqui no universo não paga todo o valor que tem nesta terra, se Deus libera alguém, desce lá. Aí acontece que nem aconteceu nos dias de Jesus, quando os discípulos não conseguiam expulsar o demônio. E perguntaram, por que nós não expulsamos o demônio? Não conseguimos. Jesus diz, essa caixa de demônio só se expulsa com oração e jejum. Gente, quem tinha um jejum ali, que ninguém conhecia, era só Jesus. A tribulação que Jesus tinha, passava nessa terra, era tão grande que tirava a fome dele. Direto ele estava nos montes orando. É o que acontece com os crentes da congregação. Ele está numa boa aí, e vai, de repente o inimigo pega ele, quando está enforcando ele, aí ele cai nos pés do Senhor. Não consegue comer, não consegue beber, não consegue dormir. Aí ele só consegue orar. Senhor, me acorde, Senhor, me acorde, Senhor, me socorre, Senhor, me socorre. Ora noite e dia. Aí Deus dispensa alguém que chega e põe este inimigo para correr. Até o jejum na congregação cristã é desta maneira. Até para jejuar. É desse jeito. Crente na congregação, quando está numa boa, sabe procurar onde é procura? Procura é baile, é festa, é mulherada, entendeu, gente? Mas quando o inimigo pega ele lá, ele cai na mão. Ai, Senhor, me socorre, me socorre, me socorre. Noite e dia, me socorre. Ó, vai lá, o céu caiu numa armadilha lá e o inimigo vai matar ele. Aí ele não está comendo, não está bebendo, porque está em jejum. Essa casta de demônio só se expulsa com oração e jejum. Crente atribulado, gente, é crente que expulsa demônio. Quando você vê um crente que tem poder de expulsar demônio, é crente que não sai da tribulação. É prova em cima de prova. Tudo que ele arruma, o bandido leva. Trabalha, mas nunca tem nada. Planeja fazer isso, fazer aquilo. Só vive de plano, não consegue fazer nada. E os inimigos não vão em cima dele. Um põe uma calúnia nele daqui, outro levanta um falso dali, um fala uma mentira contra ele aqui, outro outra mentira. E chega uma hora que ele perde a fome, não consegue comer. Esse é o crente que, entendeu, gente? É o crente que no lugar que ele chegar, os demônios que tiver nele, em alguém, ele expulsa. O demônio está atacando alguém lá, ele vai lá. Por quê? Ele está em oração e jejum. Está em oração e jejum. Esse tem poder, porque no lugar que ele chegar, que é onde ele chega, entendeu, gente? Alguém está com ele. O que você me diz disso aí, hein? O que eu falei aqui tem sentido? Hein? Agora, para nós entender essas coisas, gente, é aquela pessoa que está na luz do Espírito. O que é a luz do Espírito, hein? É quando Jesus saiu da cruz, ressuscitou dos mortos, ele se transformou numa luz, dizendo, a luz
Eu sou a luz do mundo. Todo aquele que é da verdade vem para a luz. Então Jesus se transformou numa luz e a luz atrai a verdade, como o veneno da serpente atrai ela. Se o veneno cair no fogo, ela cai junto, morre queimada. Assim, gente, é as pessoas que são da verdade. Onde tem a luz, que é Cristo, todo aquele que tem a verdade são atraídos para a luz. Agora, os que não são da verdade, da mentira, são atraídos para as trevas. Você pode ver, a pessoa a pessoa que tem o dom da mentira, ele é atraído para a mentira. E a mentira traz o pessoal para a escuridão. Porque o mentiroso tem que andar escondido, tem que fazer as coisas escondidas. Agora, a pessoa que é da verdade, o dom que tem o dom da verdade, ele é atraído para a luz. Para fazer o quê? Para anunciar a verdade, você pode falar, anunciar na luz. Agora, para anunciar a mentira, você tem que anunciar na escuridão. Quando a mentira aparece, ela só traz cadeia, só traz prisão, castigo. E onde a verdade aparece, ela traz soltura. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Deu para entender, gente? Todo aquele que é da verdade vem para a luz. As pessoas que têm o espírito da verdade e são atraídos para a luz de Deus que está em Jesus Cristo. A própria luz de Cristo atrai ele para Cristo. É um imã que puxa. Jesus, ele atrai os que são da verdade. Enquanto que Lucifer, ele atrai os que são da mentira. Porque o mundo dele é o mundo da mentira. E o mundo de Jesus é o mundo da verdade. E essa casta de demônio só se expulsa com oração e jejum. Todo aquele que é da verdade, atraído pela verdade aqui na terra, ele sofre agressão inimiga, espiritualmente, que tira a fome dele. Aí ele para e começa a jejuar. Não come, não bebe, só bebe em oração. Senhor, me acorde, Senhor, me acorde, Senhor, me acorde, até que vem um anjo, vem alguém da parte de Deus e se une com ele. Ali ele tem poder. Qualquer lugar que ele chegar, as caças de demônio que tiver, as legiões de demônio que tiver, foge diante dele. E você, o que você entendeu disso aqui? Deu para entender alguma coisa? Deixa um likezinho no meu vídeo e ajude a levar, o seu like ajuda a levar esses vídeos a outras pessoas. Porque sem o teu joinha, o meu vídeo não tem valor, gente. Quem valoriza os vídeos é a pessoa que assistiu, deixar um like. Apertou aquele like, você valorizou o vídeo. Se você não assistiu o vídeo, não fez nada, não apertou o like, você não valorizou o vídeo. É que nem a pessoa que escuta a palavra de Jesus e não batiza, não valorizou a palavra. Deus que abençoe a todos. Aguarde o próximo vídeo que vem aí. E que a benção de Deus esteja com todos. Amém.